Olá a todos, sejam todos bem-vindos à disciplina de Sistemas Multimídia. Eu sou o professor Juscelio Santos, sou professor substituto aqui no UEPB, e essa disciplina de Sistemas Multimídia, ela tem duas turmas, uma pela manhã, uma pela noite, e eu fiquei específico, né, nessa turma pela manhã já há 3 semestres consecutivos. Essa disciplina tem como objetivo apresentar alguns tópicos que vocês já viram, na verdade, durante o curso, porque a ementa em si, ela é bem simples, né? Eu acredito que essa disciplina em si, ela nos dá mais margem para trabalhar com várias outras tecnologias, e a gente não vai ficar limitado apenas na parte teórica. Nesse caso em específico, a disciplina em si, ela tem como o foco principal na verdade, não apenas a parte teórica, né? Como eu falei, a gente vem apresentar aqui algumas tecnologias básicas na parte de desenvolvimento de sistemas multimídia, e nós iremos também analisar as diversas áreas na parte de aplicação. Aqui, em específico, a gente vai focar na parte de aplicação de desenvolvimento de jogos, certo? Bem, até porque a ementa, ela é bem curta, né? Por exemplo, a gente vê o conteúdo programático basicamente nas seguintes semanas, né, no começo do curso. Por exemplo, a gente vai ver a parte de autoria e projetos multimídia, a parte de imagens, representações e edições de desenhos 2D e 3D, e também na parte de animação. Se bem que a parte 3D, ela é apenas intuitiva, na verdade, a parte conceitual, se bem que o conteúdo que eu também programei para, depois que termina essa parte da ementa, a gente pode também formalizar isso dentro do desenvolvimento de jogos. Eu vou explicar mais especificamente no decorrer dessa aula, certo? Bem, a gente vai falar um pouco também na parte de desenvolvimento de áudio, vídeo, realidade virtual e hipertexto, se bem que a realidade virtual é apenas também conceitual, certo? E também, no final dessa unidade 1, a gente vai falar um pouco da parte de design de jogos digitais e a parte de modelagem 2D. Vocês conseguem acessar esse site, na verdade, todas as informações aqui contidas, através do site iesjucelio.com.br/sistema multimídia, onde vocês vão disponibilizar, na verdade, por lá também a parte dos milestones, né, que são as entregas dos projetos que vocês vão entregar no decorrer do curso, certo? Na unidade 2, a gente vai focar apenas na parte de desenvolvimento de jogos, né, com motores de jogos. Vocês vão precisar instalar a Unity 3D, e aí, nesse caso, é interessante que vocês tenham um computador um pouco potente, né, para que vocês consigam rodar o jogo, ou rodar, na verdade, a parte de desenvolvimento nessa parte do Unity, certo? A gente indica o Unity, mas vocês podem utilizar aí outra tecnologia. Por exemplo, se vocês querem desenvolver a aplicação usando o Android, aí fica a critério de vocês. Porém, durante o desenvolvimento vai ser específico na parte do desenvolvimento em Unity. Vocês vão ver também uma nova linguagem, que é C#, e não sei se vocês já viram durante o curso, mas é interessante denotar que é uma linguagem que, na verdade, que tem bastante material pronto na internet. Vocês conseguem acessar vários fóruns em linguagem, no desenvolvimento de jogos 2D, né, principalmente 2D, e também você pode desenvolver os jogos também usando JavaScript, porém, durante as aulas a gente vai focar na parte de C#, certo? Bem, a metodologia da disciplina, ela conta com aulas conceituais que são oferecidas de forma semanal aos alunos, de forma virtual. Essas aulas são apenas conceituais, né, como o próprio nome está dizendo. Elas são ofertadas através do link que tem aqui disponível do YouTube. Vocês podem acessar a playlist por lá, ou até mesmo acessar diretamente aqui nos links do cronograma. A avaliação em si conta com basicamente essas atividades, com 4 atividades que integralizam uma nota direta da unidade, que são 4 milestones por unidade, e ao final vocês vão entregar 8 milestones, sendo que 4 por unidade, se todos têm o mesmo peso. Ao final, vocês têm que obter uma média de aprovação igual ou superior a 7, mas não se assustem. Como é uma disciplina totalmente prática, na verdade, assim, tem parte teórica e prática, essa disciplina em si, eu formalizei ela da seguinte forma, para trabalhar em equipe. Porém, são equipes, como tem cerca de 7 alunos nessa disciplina, talvez que tenha ajuste, né, na matrícula,
se não tiver também desistência, mas dá para dividir a sala em duas equipes e vocês conseguiriam desenvolver tranquilamente a parte do desenvolvimento dos jogos, certo? Bem, depois disso, temos também a questão do cronograma. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho aí, né, por conta do tamanho da fonte, mas tem aqui toda a parte do cronograma, nós temos cerca de 5 módulos, se bem que, tipo, se eu fosse apenas limitar o módulo 1, que é o módulo que realmente tem a ver com conteúdo programático, na verdade, que não é que as outras eu estou dando a mais, na verdade é porque o conteúdo programático, ela se estende apenas as 2 primeiras semanas, as 3 primeiras semanas, provavelmente, onde a gente fala da parte de tradução multimídia, produtos multimídia, até a parte de hipertexto. Isso aí tem dentro da ementa, certo? Porém, como é uma disciplina curta, né, se a gente fosse detalhar apenas a isso, eu ficaria basicamente boa parte do tempo sem fazer nada. E aí, basicamente, eu trouxe, na verdade, um desenvolvimento de um projeto. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar cada uma das multimídias que a gente vai instanciar durante o curso, né, entendendo melhor a parte conceitual, nós iremos aplicar diretamente no desenvolvimento de uma aplicação, que é um desenvolvimento de um jogo, certo? E aí é interessante porque o jogo em si dá para trabalhar todas as multimídias, que nós iremos ver, né, detalhadamente, e vocês conseguem aí ver uma tecnologia nova. Se bem que, tipo, em termos de demanda, na parte relacional ao conteúdo que vocês podem ver, na verdade, vocês poderiam ver também a questão do desenvolvimento de sites, por exemplo, que é a parte de desenvolvimento web, ou também, por exemplo, na parte de desenvolvimento mobile. Porém, como eu não tenho muito domínio nessas duas áreas, eu estou trazendo justamente a que eu tenho um maior domínio entre elas. E aí, talvez até mesmo por conta do curso, não sei se vocês têm uma disciplina específica de jogos digitais, eu achei interessante trabalhar com ela para a parte de aplicação dos conceitos que são vistos nos sistemas multimídias na parte implemental, certo? Então, serão cerca de outros modos. Talvez eu edite essas aulas para direcionar basicamente para os projetos de vocês, tá certo? Bem, uma vez definido isso, vocês vão, daqui a pouco, né, no decorrer no final dessa aula, vocês vão dividir a turma, na verdade, com 3 ou 4 integrantes, já que vocês talvez já se conheçam entre si. Então, visualiza aí, nesse caso, quem está online, já conversam entre si durante o chat, certo? Para formar as equipes. Pode ser uma de 3 e outra de 4 integrantes, certo? Bem, no semestre passado, a gente desenvolveu 2 jogos, um no Unity e outro no Android. O Android foi um jogo de desenvolvimento na parte de leitura, né, desenvolvimento de leitura, e a outra parte, né, a outra equipe desenvolveu um jogo para a parte de matemática, chamado Math Game. Vocês podem até visualizar nas últimas aulas que eu gravei, vocês conseguiriam visualizar lá as funcionalidades dessa ferramenta, certo? Desculpa, é porque aqui faz muito barulho, certo? Mas vamos lá. Vamos lá. Aqui nesse caso, nós vamos falar agora na parte dos sistemas multimídia. A gente vai começar a aula em si, falando sobre a parte do conteúdo programático relacionado à tradução multimídia e à evolução da comunicação homem-máquina. Preste atenção, na verdade, aqui, porque aqui, na verdade, são apenas essa parte conceitual para a gente entender como a multimídia surgiu e como é que a parte que a gente tanto trabalha, que é a parte de interação homem-máquina, certo? Então, a gente vai falar no decorrer dessa aula, certo? Bem, aqui no nosso caso, quando eu falo multimídia, o que é que vocês pensam sobre multimídia? Bem, aqui ela pode ser, por muitas situações, a gente pode denotar que a multimídia, ela, na verdade, como a gente pode entender ela como programas ou sistemas de software de hardware que existe uma comunicação entre o homem e a máquina. Nesse caso, ela pode ser feita através de vários tipos de representação de informação. Essas informações elas podem ser do tipo áudio, pode ser uma imagem estática, pode ser uma imagem animada, pode usar a realidade virtual, e trata-se de uma tecnologia que basicamente usa diferentes formas de representação da informação, que o usuário permite ter interação diretamente com esse software, ou seja, com o sistema. Em termos é um termo muito importante, presente nos diferentes setores, né, da atividade militar.
atividade humana, por exemplo, atividade militar, informática, por exemplo, comércio eletrônico, vocês podem ver que existem vários conceitos, vários sistemas que usam multimídia no dia a dia, certo? Cerca de muitas ferramentas hoje não deixa de ser utilizar os recursos, por exemplo, de uma simples imagem estática, utilizando um link, por exemplo, uma apresentação de um PowerPoint, por exemplo, ou até mesmo um site bem simples na internet. Todas essas tecnologias utilizam multimídias, cerca da parte de publicidades, na parte de desenvolvimento até mesmo do desenvolvimento de uma mídia específica, por exemplo, um áudio específico, um vídeo específico, tudo isso trata basicamente do que é multimídia, certo? Em termos da indústria, que ela trabalha na parte de comunicação, na parte de entretenimento, e a gente usa bastante nisso, nesses campos, certo? E a importância da multimídia nesses setores é de grande valia, por exemplo, porque contribui basicamente na forma de comunicação dessa informação para os usuários. E a multimídia em si, ela tem a questão de representação do que é da informação de uma forma mais como posso dizer, mais apresentável, né? Porque, por exemplo, quando eu falo numa comunicação verbal, ela ocorre exatamente numa comunicação entre duas pessoas, que ocorre em um encontro, por exemplo, porém, essa comunicação ela pode ser difundida ou até mesmo apresentada de um outro contexto, utilizando uma imagem, utilizando propriamente dito uma animação ou até mesmo um vídeo, certo? Bem, algumas características que a gente pode utilizar aqui é que o computador, ele pode ser utilizado como meio de apresentação. A gente viu que durante o curso mesmo, vocês viram que as características principais que a gente pode citar é que a gente pode ter acesso direto com a multimídia, utilizando um dispositivo móvel ou até mesmo um computador. E vocês usam basicamente o computador para fazer interatividade, geralmente, por exemplo, assistir algum filme, assistir algum vídeo, e a gente utiliza vários tipos de aplicativos que utilizam multimídia. Nesse caso, a gente tem alguns termos, etimologias, na verdade, quando a gente fala no conceito de multimídia. O que seria multimídia? A questão aqui do prefixo, que a gente fala dentro de multi, refere-se ao quê? Há várias formas de interpretação, né? Por exemplo, o multi refere-se a numerosos, e mídia refere-se a um adjetivo, na verdade, que é um plural da palavra médio, que significa meio. Esse meio que a gente transmite a informação ou o tipo de portador de informação. Por exemplo, pode ser através de texto, pode ser através de imagem, áudio ou vídeo, entre outras mídias que a gente vai ver no decorrer desse curso. Com base nesse termo da etimologia sobre o que é multimídia, a gente pode avaliar diversas definições e o conceito do que é multimídia. Basicamente, aqui, tem algumas definições que você pode encontrar na internet facilmente. Por exemplo, quando você fala sobre o que é multimídia, algumas definições vão vir dessa forma. É uma combinação de imagens, gráficas, áudio e animação. Por exemplo, você pode acessar essa definição através desse link aí abaixo. Você pode também ver que tem uma definição lá na multimídia, por exemplo, que é a combinação de diversos meios. Meios como texto, imagem, som, e para expressar algum conteúdo. Também vocês podem ver através desse link aí na internet. Outra definição também que você pode encontrar facilmente na internet é sobre que multimídia é uma tecnologia que permite combinar em um único programa ou método de acesso, que pode ser através da rede, CD-ROM ou entre outras formas. Se bem que CD-ROM é bem ultrapassado, né? Mas a gente pode ver aí que tem outras formas, né? No caso, a computação na nuvem, que já é uma seção aí de uma tecnologia mais emergente. Por exemplo, você não guarda mais suas fotos em um CD-ROM. Meio improvável. Geralmente você tem um Google Fotos, ou até mesmo um Drive, ou até mesmo no próprio celular mesmo você deixa guardado, mas nunca usa um CD-ROM, né? Geralmente a gente está ultrapassado. Tem informações de diferentes meios. Nesse caso, você pode ter uma mídia através de uma imagem estática ou imagem dinâmica, áudios e vídeos que vocês gravam, na verdade, através desse meio de acesso. Basicamente, todas essas definições que eu acabei de falar, elas estão corretas. Na verdade, não existe uma definição que esteja correta entre elas, mas elas todas convergem com a mesma ideia, que é exatamente algo comum, que a multimídia ela permite usar diferentes meios
de acesso da informação na forma de representação. Pode ser através de uma imagem, de um vídeo ou de um texto. A gente tem um contexto de multimídia. Sistema multimídia é praticamente um sistema capaz de manipular ao menos um tipo de mídia discreta. Nesse caso, pode ser uma mídia contínua ou uma mídia digital, certo? Então, a gente pode definir dessa forma o que seria sistemas multimídia. Na classificação, a gente consegue verificar, basicamente, o que a multimídia ela pode ser definida, nesse caso, classificada. A gente tem várias definições do que seria, várias classificações do que seria os sistemas multimídia, você pode classificar eles com base em mídias discretas ou mídias contínuas ou do formato imerso. O que seria cada uma dessas classificações em termos de o que seria multimídia, certo? Na parte de classificação. A multimídia ela pode ser classificada em relação à natureza, basicamente em relação ao espaço temporal. Por exemplo, se a gente for falar da natureza de uma multimídia, ela pode ser desses três tipos, como eu acabei de falar. Se ela for uma mídia discreta, ela é uma mídia estática, ou seja, a gente se refere exatamente ao quê? A uma mídia que tem uma dimensão apenas única, na verdade, cujo conteúdo, nesse caso dessa mídia, ela não se modifica ao longo do tempo. Você consegue verificar pela própria palavra, né, estática, ela não muda ao longo do tempo. Por exemplo, um texto não muda ao longo do tempo. Se você digita esse texto agora, você não tem como modificar ele. Se você quer reproduzir o texto, você só reproduz o texto, não tem como alterar. Uma imagem estática ou um gráfico, por exemplo, elas são mídias estáticas. Quando eu falo de mídia estática, estou me referindo à forma como a questão do tempo, né, nesse caso. A semântica, aqui nesse caso, é o significado da informação que não depende exatamente do tempo. Quanto o tempo for mudar, essa mídia ela continua da mesma forma. Por exemplo, uma imagem de um vencedor de um campeonato, por exemplo. Aquela imagem fica gravada, ela é atemporal. Então, ela não muda aquela informação, certo? A mídia ela pode ser também contínua, ou seja, ela pode ser dinâmica ou isicrônicas, nesse caso. Por exemplo, ela pode ter exatamente a dimensão temporal, cujo esse conteúdo ele modifica ao longo do tempo. Por exemplo, um áudio, ele modifica, assim, né, um áudio que você grava, você pode reproduzir esse áudio, e ao longo que você vai reproduzindo esse áudio, ele vai modificando, ela é contínua, na verdade, você consegue reproduzir ele de uma forma contínua. O vídeo também, ele é uma mídia de forma contínua e uma animação. Aqui o significado principal do que seria uma mídia contínua é que, nesse caso, o significado da informação ela depende exatamente do momento que ela é reproduzida. Por exemplo, se você reproduz um áudio de um socorro agora, por exemplo, ele vai ter um significado naquele momento, mas vamos supor que uma pessoa que manda um áudio para você tinha pedido um socorro, né, uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, e você não conseguiu visualizar naquele momento. Então, vamos supor que, nesse caso, quando você não visualizou naquele momento, não vai fazer sentido se você encontrar essa pessoa e essa pessoa já estiver salva, por exemplo, entende? Então, ela depende exatamente do tempo que ela está sendo reproduzida, certo? Então, a informação, por mais que o conteúdo não mude, o contexto em que ela aplique, nesse caso, ela é mudado de acordo com a aplicação, ou seja, na forma como você reproduz aquela mídia. E ela pode ser imersa, nesse caso aí, quando ela envolve um pouco da realidade virtual, que ela agrupa alguns elementos, por exemplo, da informação interativa nos ambientes 3D, e me dá exatamente o maior grau de interatividade e de imersividade que esse usuário vai ter com aquela mídia. Quando a gente usa, por exemplo, aquelas viseiras de jogos virtuais que usam realidade virtual, onde o usuário está imerso naquele jogo. Alguma dúvida até aqui? Eu falo muito, certo? Então, talvez vai ser uma metralhadora. Mas qualquer Tudo dúvida, certo, vocês professor. podem... Oi? Tudo certo. Pronto. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Quando o senhor fala de imagens dinâmicas, pode ser GIFs? Não necessariamente. Pode ser, na verdade, mas pode ser uma animação propriamente dita. Por exemplo, a gente vai ver que existe animações. Animações em si, quando você coloca animações daqueles jogos, ou até mesmo em termos de representação de um vídeo, de um filme, por exemplo, que tem uma certa animação. Então, você consegue pegar os frames e formar várias imagens estáticas, por exemplo, e você formar uma imagem dinâmica através de uma animação.
certo? Você consegue fazer exatamente a montagem. A gente vai ver também no decorrer do curso o conceito de animações e a aplicação dessa diretamente no desenvolvimento de jogos, certo? Bom, outra questão aqui que a gente pode classificar a mídia em relação à origem. Por exemplo, a gente pode classificar multimídia em relação à sua origem. Por exemplo, pode ser duas formas duas subclassificações. Por exemplo, quando eu falo as multimídias podem ser classificadas em relação à origem, ela pode ser capturada ou sintetizada. Por exemplo, no conceito de capturados, a gente pode utilizar aquelas mídias que a gente consegue capturar através de um ambiente externo para o computador. Por exemplo, quando a gente usa um print screen, por exemplo, você pode capturar. Nessa categoria, por exemplo, fotos tiradas através de um produto, ou até mesmo um vídeo de treinamento à distância. Tudo isso é capturado no decorrer da aplicação. Por exemplo, eu estou gravando essa aula, eu estou capturando ela, certo? Nesse caso, também pode ser classificada a origem em relação à parte de sintetização, ou seja, mídias são sintetizadas, são aquelas que são produzidas pelo próprio computador. Eu posso produzir uma mídia ou posso capturar. Nesse caso aqui, uma mídia que é produzida pelo próprio computador, ela tem maior qualidade, porque nesse caso utiliza o conceito, na verdade, ele utiliza, na verdade, o ambiente, né, que é o hardware, e o software específicos para fazer essa parte de sintetização. Por exemplo, uma simulação de um computador através do funcionamento de uma nova turbina, por exemplo, de um determinado produto, ou até mesmo um personagem digital feito com animação, certo? Por exemplo, do filme Avatar, a gente utiliza muito desse conceito de sintetização, certo? Então, a gente pode capturar ou pode sintetizar. Também a gente pode classificar as multimídias de duas formas, em relação à parte de interação. A gente pode ter uma interação diretamente com o usuário dessa mídia. Essa interação ela pode ser de forma linear ou não linear. A interação como forma de linear, o usuário basicamente não tem muito controle no decorrer ou no desenvolver da narrativa. Por exemplo, no processo de reprodução, ele é passivo. Ele não tem nenhuma qualquer forma de representação. Por exemplo, você assistir ou ver uma imagem, por exemplo, você não tem como alterar muito o fluxo. Se você está no cinema, por exemplo, você não tem como avançar. Ou assistir uma TV, por exemplo, ela é linear, ou seja, você fica passivo e só apenas reproduzindo aquela mídia. Tem outras multimídias que elas são não lineares, que você oferece mais interatividade do usuário no percurso da navegação. Por exemplo, em quiosques de navegação em shoppings, tem aquelas mídias que você consegue visualizar e aí você pode ter interação, ou seja, você só pode visualizar o que interessa. Ou até mesmo o site, ele é não linear, porque você tem a forma de representação que você consegue acessar as informações diretamente via links, nesse caso, certo? Então, você tem como controlar a interação com a mídia, certo? Também nós temos a forma de divulgação. Tem duas formas de divulgação de uma mídia. Se essa mídia é online ou a mídia offline. Se bem que o offline está bem em desuso, né? Que nesse caso é a divulgação que você faz através do uso de, por exemplo, de armazenamentos de forma como CD ou DVD, que basicamente o pessoal não usa mais, mas tem ainda muitos, ainda tem algumas lojas que ainda vendem CDs e DVDs, né? Nesse caso. E as outras mídias que são online, que é aquilo que você consegue divulgar de forma online, que você vai disponibilizar o uso imediato daquele conteúdo multimídia através da utilização da rede de informática ou até mesmo da web, né? Nesse caso, você pode disponibilizar um vídeo facilmente de uma música que você grava através do YouTube e aí divulgar até mais rapidamente, porque não vai precisar de todo um aparato, né, de uso de CDs, DVDs, ou seja, uma gravadora para fazer isso, enfim. Com uma simples câmera, você consegue se lançar na internet e divulgar seu trabalho. Temos também aqui, isso aconteceu, na verdade, por conta do processo que a gente chama de digitalização da informação. Esse processo ocorreu por conta da demanda que os computadores que nós tínhamos antigamente eram limitados, né? Tinha algumas limitações. Então, com o passar do tempo, os usuários precisavam mais tempo de interação, ou seja, ficassem mais imersos, ou até mesmo a demanda que os usuários permitiam na compra de equipamentos.
O barateamento do hardware, isso facilitou bastante, porque as pessoas conseguiram acessar facilmente essas tecnologias. E a forma de reprodução do computador hoje, ela é bem mais interativa do que antes, né? Por conta da disponibilidade e também da forma como o hardware é construído e os softwares são disponibilizados. Eu vi que algum aqui está dizendo que o Celery vai pifar, né, por conta do uso do equipamento, né, do Unity, né, então provavelmente precisa de uma máquina mais potente para desenvolver um jogo, por exemplo, porque requer muito da parte do hardware, certo? Bom, nesse caso aqui, esse processamento dos dados que eram antigamente integrados com o uso de produtos e também dos aplicativos multimídia, proporcionou também um avanço da tecnologia de multimídia que passou amplamente a ser utilizada nos sistemas de informação, principalmente em empresas. Contudo, essa integração não teria sido possível através da digitalização da informação, que nesse caso, por exemplo, num passado tão remoto, o som, o vídeo, por exemplo, e a imagem eram reproduzidos através de tecnologias analógicas, que utilizavam, por exemplo, principalmente a intensidade de sinais digitais, né, no caso, sinais elétricos, desculpa, que eles reproduziam uma grandeza e também bem volumosas do que seria exatamente essas informações. Esses produtos multimídias precisavam ser convertidos em um formato digital, na forma de reprodução. E aí pudesse, por exemplo, ser integrados aos sistemas de computadores, de uma forma mais fácil. Então, ficaria um pouco inviável, por exemplo, a forma como a gente reproduzia antigamente. A gente pegava o sinal normal, nesse caso, gravava e reproduzia isso num dispositivo. E às vezes a gente pegava essa mídia que estava naquele dispositivo, um CD, por exemplo, e utilizava em outra mídia. Era um pouco meu que era um serviço meu que permitia, na verdade, de uma forma lenta da reprodução da informação. Então, com a digitalização da informação, a intensidade desses sinais, por exemplo, elétricos, eram gravados de uma forma digital. E esses números que podiam ser armazenados e processados, por exemplo, em um formato digital, ela podia ser altamente reproduzidos em um computador de uma forma mais fácil. Com isso, esse processo de digitalização da informação muito contribuiu para o desenvolvimento, por exemplo, do uso de tecnologia multimídia, porque as mídias elas são bem mais acessíveis, bem mais rápidas por conta dos sistemas de informações que permitiram exatamente esse fluxo, né, de informações ao longo do tempo. E a multimídia ela passou a ser utilizada em diversos sistemas diferentes, e aí, nesse caso, com essa vantagem, permitiu que vocês pudessem acessar de uma forma mais simples essas informações, e armazenar, por exemplo, uma foto de um produto de uma forma mais fácil, por exemplo, e reproduzir elas, por exemplo, mandando uma mensagem no WhatsApp, ou até mesmo salvando ela no backup, certo? Então, ficou mais sofisticadas essa forma de representação por conta das aplicações e da necessidade do homem. Temos também um pouco da evolução do hardware. Isso permitiu também que o hardware, né, através do hardware, permitiu que esses sistemas também tivessem esse avanço, porque por mais que a necessidade do homem crescesse no decorrer desses últimos anos, o hardware também teria que acompanhar essa mesma evolução, certo? E atualmente temos vários dispositivos de hardware, por exemplo, para jogos e outras aplicações gráficas de baixo custo. Isso permitiu, por exemplo, o desenvolvimento de um hardware com um custo mais baixo, né? Por exemplo, a gente percebe que antigamente, se você pegar uma propaganda de um computador bem antigo, ele custava hoje, né, se pegar em termos de salário mínimo, né, porque lá antigamente, vamos supor, no salário mínimo era R$200, por exemplo, R$230, se não me engano. Você pagaria ela em 18 vezes, ou seja, 18 salários mínimos para pagar um computador bem antigo. Então, a gente percebe que o custo do hardware antigamente também não era muito favorável, porque ninguém iria pagar seu salário mínimo e pagar num computador que, por mais que naquela época seja de última geração, não fazia tanta coisa como faz hoje, né? Então, houve um tempo que o custo de uma placa gráfica, por exemplo, era alto, e assim com os demais dispositivos, o hardware também possibilitava o uso da mídia pelo computador, mas de uma forma mais limitada. Isso dificultou bastante devido ao custo, né? E também a adoção, e também nesse caso, o fato das mídias
utilizarem, no caso, os sistemas de informação utilizarem as multimídias, eram uns sistemas muito simples, na verdade, através apenas de código-fonte na tela, e tem uma limitação muito, muito grande, na verdade, porque para desenvolver um sistema mais robusto, precisava de hardware para armazenar essas informações. Então, por conta da limitação do hardware, não avançava, na verdade, também os sistemas de informação com uso de multimídias. Hoje temos computadores capazes, por exemplo, de processar fluxo muito grande de informações, e isso permite com que você desenvolva, por exemplo, multimídia e reproduza elas de uma forma mais fácil. Por exemplo, uma imagem, um vídeo, ou até mesmo uma animação, fica bem mais fácil de reproduzir através de um computador hoje, certo? Tanto essa evolução do hardware permitiu que também a digitalização da informação avançasse também, e também permitiu que a multimídia pudesse ser acessível, né, e também ser usada amplamente no desenvolvimento de softwares com baixos custos e também com bom desempenho. E isso também permitiu que vocês pudessem também ter maior produtividade no desenvolvimento de aplicações. Por que trabalhamos com multimídia? Por que usar ela? A forma de representação que a gente usa, a multimídia, é bem simples, e ela representa justamente a informação de uma forma mais acessível. Quando a gente fala de a multimídia aumenta a interatividade com o usuário, isso você pode até comparar um computador, o uso de um sistema que você, vamos supor, pega um teste que é feito em papel e lápis e instrumentaliza ele através de um teste digital. Quando você faz isso, você percebe que é bem mais interativo utilizar um sistema web, por exemplo, do que usar um papel e lápis. E isso permite que você pode até fazer um estudo científico e vai comprovar que a usabilidade de um sistema digital, ele é bem melhor do que uma usabilidade de um papel, de um instrumento em papel e lápis. Isso é evidente, isso tem vários estudos que comprovam isso, certo? Isso permite, por exemplo, uma maior produtividade. Se você pega um sistema, um teste que é digital e tenta aplicar ele, você consegue aplicar de uma forma bem mais rápida, ou seja, você pode ter mais informações, mais dados e, consequentemente, mais informações. Diferentemente, por exemplo, da aplicação em papel e lápis, principalmente hoje no contexto de pandemia, em que as pessoas estão isoladas, né, por conta do distanciamento social. Então, uma aplicação feita de forma digital, ela é bem mais rápida, bem mais interativa do que um formato via papel e lápis, certo? E isso permite exatamente essa produtividade. Então, usar a multimídia facilita justamente isso, né, nesse caso. Por exemplo, uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras, no sentido de representação da informação na tela de um computador, por exemplo, certo? Um vídeo com áudio vale mais ainda. E aí, quando você usa, por exemplo, a imersividade com a realidade virtual, isso você consegue ter uma imersividade do que seria realmente a realidade. Por exemplo, simulações de um produto que você desenvolve em uma fábrica, ou até mesmo simuladores de avião, por exemplo. Então, olha o tanto o risco que você teria, por exemplo, se você cometesse riscos quando você estivesse pilotando um avião, cometesse algum desvio e você derrubasse um avião, por exemplo. O custo para isso é muito alto. Então, os simuladores servem justamente para você ter maior interatividade e maior próximo possível da realidade real, certo? A realidade real é ótimo, né? Da realidade. Não, mas você entendeu, né? Nesse caso, a multimídia ela facilita bastante isso, e a imersividade permite que você tenha um maior fluxo da demanda da informação do que seria a realidade, certo? Bom, a primeira parte a gente terminou, a gente fala um pouco do que é a introdução à multimídia, espero que vocês tenham entendido sobre essa parte da interação e o que a multimídia pode proporcionar diantemente no desenvolvimento de aplicações, certo? Nosso foco sempre tenta focar na parte de aplicações no desenvolvimento de jogos. Todos os conceitos que a gente vai ver, elas são bem aplicáveis a essa tecnologia, certo? Bom, vamos para a segunda parte. Nós iremos falar agora da parte de... Não sei por que ele faz isso, mas... Ok, deixa eu só... Vamos lá. A gente vai falar um pouco da parte de evolução na comunicação do homem-máquina. Como a gente teve essa questão da introdução da multimídia, explicando o conceito dela e também a classificação, isso se deu a partir do momento que teve a evolução da comunicação. Isso homem-máquina, mas a gente sabe que durante muito tempo as máquinas não existiam, então a comunicação ela ocorria de alguma forma,
Como era essa forma? Antes mesmo do computador existir, as multimídias já existiam. Por exemplo, uma mídia, nesse caso, o texto é uma mídia, uma foto, não sei se existia, não sei a questão do cronograma, talvez em termos de representação de uma imagem, por exemplo, a gente não tinha câmeras fotográficas, mas tinha exatamente, tinha aqueles pintores, né, que faziam uma forma de um quadro, por exemplo. Até as pinturas rupestres, por exemplo, que representavam, por exemplo, a parte de caça, por exemplo, vocês conseguiriam entender no processo de animação, da forma como era construída, até nas pirâmides do Egito. Então, tinha uma representação de uma imagem, tinha a questão da escrita, do processo de textos, isso era mídia. Então, a própria comunicação do homem, ela é bem mais antiga do que propriamente das máquinas. E isso se deu por conta do processo de interação dos homens, né, nesse caso, e os avanços, né, que precisávamos ter. A linguagem, por exemplo, hoje, ela é uma tecnologia nova, nesse caso. A gente não aprende, não foi, nosso cérebro não foi formado para aprender a ler, na verdade. Essa é uma tecnologia nova. Nosso cérebro, ele foi formado para caçar, para fazer, cultivar, na verdade, né, enfim, plantar e cultivar, enfim, nosso cérebro foi configurado dessa forma. E aí o avanço que se deu, né, no processo científico, né, no caso, no sentido da evolução do homem, a comunicação é uma tecnologia em ascensão, na verdade. Então, é mais nova do que o próprio homem. Então, os homens começaram a se comunicar por conta da necessidade. E você percebe que o seu cérebro ele é formado, o seu lado esquerdo, na verdade, ele é formado por um processamento desses campos que eu falei. E o lado direito, que é da parte da leitura. E não é à toa que, por exemplo, tem muita gente que é dislexa, no sentido de ter no processo de comunicação, porque não consegue compreender o processo da escrita nem na leitura. Então, tem dificuldades de escrita e leitura. Então, é algo nesse sentido, certo? Então, a comunicação, ela permitiu que os homens pudessem se comunicar melhor, quer dizer, a escrita, na verdade, né, com o uso da representação de imagens e texto, na verdade, a primeira imagem, depois o texto, elas são mídias bem recentes, na verdade, comparado com a evolução do homem, né? Então, é uma tecnologia nova. Então, e a computação também, que é uma tecnologia ainda bem mais nova, né? Porque foi um pouco tempo, né, nesse caso, nem cerca de um suspiro, na verdade, do processo da evolução do homem, certo? Então, nesse processo, nesse caso, a gente tem um exemplo de como foi essa evolução nos tempos passados até chegar no processo de comunicação através do uso das máquinas, certo? Bom, através dos nossos sentidos, a gente pode perceber, na verdade, e interagir sobre o nosso mundo, principalmente nos sentidos da audição, da visão, por exemplo. Então, desde o começo, a gente consegue utilizar essa interação para se comunicar. Então, a gente tem esse bem acentuado nesse caso. Nossos órgãos, por exemplo, os nossos sensores conseguem enviar sinais ao cérebro sobre uma mensagem de perigo ou até mesmo sinais de reconhecimento de sinais, por exemplo, de alguma situação. E essas informações, elas formam, por exemplo, o que seria a nossa interação com o meio em que estamos. E o processo da comunicação, ela também envolve exatamente disso, né? Em grande parte, o nosso entendimento sobre esses sentidos formam o que seria a questão da informação que é percebida de forma mais efetiva quando é a comunicação. Quando a gente vai, por exemplo, quando a gente escreve uma simples carta, por exemplo, a gente está descrevendo basicamente o que é de interessante naquele momento, né? Por exemplo, quando vai escrever uma carta, a gente descreve em formato de texto o que seria o relato sobre aquele momento. Por exemplo, um aniversário, uma viagem interessante, a pessoa que vai ler aquela carta, ela não tem nenhuma outra informação no seu texto. Então, o texto tem que ser bem direto, né, bem escrito, na verdade, e bem detalhado sobre os aspectos que está relacionados àquela carta, nesse caso, descrevendo uma viagem, descrevendo um aniversário, enfim. Então, naquele momento, a gente se comunicava através das cartas. E as cartas em si criavam uma resposta, na verdade, da reação daquela pessoa. Na verdade, se a gente fosse escrever uma carta enviando para aquela pessoa, talvez nem faça mais sentido naquele momento. Porque, às vezes, a reação foi momentânea e, às vezes, o momento que recebia aquela carta demorava bastante.
Agora, vamos supor que você tenha, além de enviado o texto, vamos supor que você tenha também enviado uma foto, contendo a informação do que vamos supor, do aniversário ou da viagem que você está fazendo. Nesse caso aqui, a pessoa que vai ler aquela carta com aquela foto vai ter mais informações do que apenas o texto. Assim como se você enviasse um vídeo detalhando mais informações, por exemplo, mostrando os detalhes de uma cidade ou de um ponto turístico, por exemplo, certo? Então, o vídeo, você percebe que entre o vídeo, a imagem e o texto, o vídeo tem mais informações. Então, essas mídias, como eu falei para vocês, elas têm uma imersividade, cada um utiliza em determinado contexto, certo? Por outro lado, quando a gente tivesse, por exemplo, ao invés de mandar cartas, vídeos ou até mesmo fotos, por que não falar diretamente no telefone? Por exemplo, você pode ter uma comunicação direta aí, face a face, né? Como acontece, por exemplo, quando você faz uma videochamada, né? Por exemplo, a gente usa muito isso no contexto hoje, né? Para conhecer pessoas, né? Ou até mesmo conversar com pessoas próximas a você, de uma forma mais interativa, necessariamente presente naquele momento. Então, a gente pode ver que temos uma imagem aí de um interlocutor, e a gente vai ver os gestos, as expressões, talvez a forma como você escreve numa carta ou no texto, inclusive você pode até brigar com alguém, né, da sua família, ou até mesmo namorada, né, ou namorado, enfim. Você pode mandar uma mensagem e às vezes a pessoa não consegue compreender. E aí, quando você manda o áudio, ela consegue compreender melhor, porque a entonação da sua voz vai permitir também que a pessoa consiga compreender melhor, né, o que você está querendo passar. Por exemplo, uma mensagem que você manda, ela pode ter um sentido dúbio, né, nesse caso, certo? Então, quando você fala da interação com o homem, nesse caso, através de um vídeo chamada, fica bem mais perceptível isso, porque além da voz, você vai perceber também a forma do rosto, né, como ela está se expressando. Às vezes você pode até desmentir uma pessoa por conta da forma do rosto, né, como ela está se posicionando na sua expressão, né, do rosto e também do corpo, né, diz muito. Agora vamos imaginar que também tem duas situações. Aqui, nesse processo, vamos supor que no processo de comunicação, a gente vai ter exatamente a comparação de integração de uma imagem, por exemplo, estática, ou uma parte mais dinâmica. Por exemplo, você percebe, por exemplo, nesses dois exemplos que eu citei, que a pessoa que vai estar comunicando através de uma videochamada, por exemplo, uma videoconferência, vai ter maior interatividade quando comparado a uma pessoa que só escreve um texto. Por isso que é importante as multimídias no processo de interação homem-máquina, certo? Bem, aqui nesse caso, nós temos também algumas vantagens dessa evolução do uso do computador. E a principal característica aqui é que o hardware e o software foram evoluindo até chegar nos dias atuais, onde temos justamente os computadores pessoais e os dispositivos portáteis, como os tablets e celulares, que facilitam esse processo. E a gente fica mais rico, na verdade, no decorrer da informação, quando a gente trabalha justamente com som, com figuras, com vídeos, com a parte de imersividade, certo? E tem outras formas, e aí, com base nisso, né, com base nesses exemplos que eu falei, tem outras definições do que seria multimídia. Aqui, nesse caso, a gente pode ver que multimídia pode ser também classificada como qualquer combinação de texto, arte gráfica, som, animação e vídeo transmitido pelo computador, principalmente por conta do contexto do uso do computador em si, né, por conta que ela favorece exatamente uma combinação melhor. Isso você pode sincronizar de uma forma mais fácil, né? Por exemplo, com o computador você pode sincronizar uma imagem com um texto, por mais que você não tenha exatamente as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode capturar essas imagens, por exemplo, vamos supor que você esteja gravando uma viagem no barco, e ele tem a questão da percepção do áudio que fica barulhento, fica até estoura, na verdade, por conta do vento. Então, você grava naquele momento o vídeo, no barco, por exemplo, numa lancha, igual aos memes, né? Vamos supor. E aí você grava essa imagem, né? Você tem uma imagem de qualidade, e aí, nesse caso, o áudio já não é tão de qualidade assim. E aí o que você pode combinar é gravar o texto depois. No caso, fazer o texto, em seguida ler esse texto, gravar esse áudio e sincronizar com o vídeo que você fez. E aí, no caso, vai produzir um vídeo com maior qualidade, por exemplo. Então, você pode fazer isso através do uso dessa combinação, e o computador facilita bastante esse processo.
Tem também outra definição do que seria multimídia interativa, quando se percebe que o usuário, quando se permite, desculpa, ao usuário o controle de quando e quais elementos serão transmitidos. Ou seja, quando permite a interação do usuário com o produto multimídia sendo executado. Então, o usuário em si tem maior interatividade, ou seja, maior controle dado do acesso a essa mídia. Quando essa mídia ela é reproduzida, eu posso até mesmo escolher o momento em que eu vou reproduzir essa mídia e até mesmo, se for um vídeo, por exemplo, pular partes que eu não quero ou não estou interessado de ver naquele momento. E também temos um outro conceito aqui de definição de mídia, multimídia, por exemplo, que a gente fala de hipermídia, que é uma estrutura de elementos vinculados pelas quais o usuário pode mover-se usando aplicações da realidade virtual. Aí aqui envolve já o conceito da imersividade presente da realidade virtual, que aí você tem, o usuário tem maior imersividade do que seria a realidade paralela no contexto virtual, certo? Então a gente tem maior elementos aqui. Bem, teve uma falha aqui na imagem, deixa eu ver, deixa eu só atualizar aqui. Talvez eu tenha apagado essa imagem. Aqui tem a questão dos ambientes textuais. Aqui, a gente vai falar um pouco agora da parte da evolução do hardware no decorrer da evolução do computador, certo? Em alguns momentos, por exemplo, as mídias eram produzidas através apenas de sistemas, na verdade, de formato textual. Por exemplo, utilizavam aquelas linhas, né? Por exemplo, aqueles computadores da telas de CRT, por exemplo, que tinha aqueles sistemas que você usava linhas de código, por exemplo, para interagir. Se bem que vocês não chegaram a utilizar esse tipo de recurso, eu também não, né? Porque eu sou muito novo ainda. Mas vamos supor que aí tem gente que tem utilizado essa tecnologia. Naquele tempo era o que tinha, e é o que a gente utilizava para processar as informações, principalmente de empresas, nesse caso. Porém, o usuário era muito limitado ao sistema, porque tinha que aprender os comandos, não ia ficar muito, muito difícil de fazer a manutenção, ou até mesmo de atualizar as informações via o computador. Então, lá, antigamente, os ambientes eram apenas textuais, tinha apenas uma tela com uma tela, vamos supor, uma tela azul, com os textos em branco, ou até mesmo uma tela preta com as linhas verdes, por exemplo, são exemplos de ambientes textuais. Então, os sistemas eram bem limitados nessa época. Depois, com o passar do tempo, teve uma evolução desses sistemas, a evolução veio com o Windows 2000, que passou a ter uma maior interatividade, por exemplo, o usuário passou a ter maior interatividade com o Windows 2000, por exemplo, com o ambiente gráfico. Além de tudo, o usuário tinha essa interação, né? Porque, por exemplo, todos os comandos que eram feitos, principalmente em escritórios, eram muito limitados nos ambientes textuais. Com a parte gráfica, afastou bastante, porque ao invés de apenas digitar comandos, o usuário usava, por exemplo, o mouse, direcionando aquela tarefa, clicando, por exemplo, e executando, e fazendo justamente o que faria exatamente anteriormente. Na verdade, até mais com mais funcionalidades, por conta dos avanços dos ambientes gráficos. Depois disso, veio o uso da animação, que a animação passou a ser usada através dos ambientes gráficos. E aí permitiu, por exemplo, que os usuários, ou até mesmo as grandes indústrias, na verdade, principalmente as grandes indústrias, tivessem computadores mais potentes, e com isso permitiu que eles pudessem, na verdade, fazer animações, ou seja, fazer desenhos animados, ou até mesmo criar uma simulação de uma forma mais efetiva, que antigamente não podia, diante ao avanço que teve, na verdade, no hardware. Depois disso, teve também um avanço também nessa época no uso do som. Até então, o som era produzido antigamente em formato de rádio, mas aí depois teve uma evolução aí no processo da digitalização da informação, e aí os canais que eram de telefonia passaram a ser digitalizados. E os CDs que eram antigamente utilizados, né, passaram a ser apenas o instrumento reproduzido de forma musical, e aí depois, com o passar do tempo, né, essa tecnologia ficou em desuso, né, nos dias de hoje, para o processo da digitalização. Mas essa tecnologia era bastante utilizada antigamente e foi absorvida pelos computadores, principalmente com o surgimento da interface do som com custo baixo, que permitiu exatamente que
você fizesse justamente recursos mais sofisticados no processamento do som. E isso vai desde a parte dos recursos que estão disponíveis hoje na parte da configuração dos rádios atuais, nesse caso. Isso vai permitir que você tenha exatamente um som no formato digital nas aplicações multimídia, de uma forma mais fácil do como era antigamente, de forma analógica, com ruídos também, né? Porque aí tem essa questão que você percebe que até mesmo a produção musical, a indústria de entretenimento e do comércio eletrônico avançou também nessa parte aí, na parte do áudio. Isso permitiu, né, isso foi possível através da substituição da mídia analógica pela mídia digital, como já falou durante essa aula. E essa tecnologia permitiu exatamente a substituição da tecnologia analógica no tratamento, principalmente da imagem e do som. A imagem e o som teve um avanço muito grande nessa época por conta do avanço do hardware. E com certeza o processamento digital do som e da imagem tem qualidade muito superior quando comparada, por exemplo, a um processamento analógico. E ele também tem um baixo custo e esforço para fazer isso. Lembra-se naquela época que quando você tirava foto e tinha que revelar aquela foto, naqueles filmes, né, por exemplo? Olha só a dificuldade. Por exemplo, você tirava uma foto e às vezes você saía feia. Saía feia, todo mal-humorado, enfim. Hoje, as garotas, principalmente as garotas, e os meninos também, né? Nesse caso, eu vou definir também as meninas, que a gente tira uma foto, por exemplo, tem que tirar várias fotos, né, para postar uma foto bacana. Então, imagine só, antigamente, a dificuldade de postar uma foto, ou até mesmo, vamos supor que não tenha evoluído no decorrer desse caso. Se bem que esse é um pouco até mesmo descoerente, né? Por exemplo, como é que hoje o avanço das redes sociais, por exemplo, com o contexto de reprodução de uma mídia fotográfica, por exemplo, onde você imprimia as fotos que você tinha que tirar numa filmadora, por exemplo, nessa bem antiga, né, que a gente usava antigamente. Bom, isso permitiu exatamente um esforço menor, na verdade, no processo de reprodução dessa mídia, né? Então, além disso, o formato digital, ela permite que você consiga obter resultados, né, bem mais produtivos, né, quando comparado às ferramentas analógicas. E atualmente o formato digital se tornou um padrão para a indústria no processo de construção, né, ou produção de conteúdo digital, né, principalmente na parte de áudio, de vídeo e animações. Esse fato também contribuiu bastante para que você pudesse ter melhor material, na verdade. Né? Você percebe que houve um avanço, né, na produção de materiais. Eu falo material no sentido geral, cerca de livros, vídeos, e-books, né, nesse caso, mídias interativas, filmes, vídeos, enfim. Houve um avanço nisso para aplicações de multimídia. E também isso se torna possível através de um formato que é o digital e permitindo isso. Imagine só você tirar uma foto nessas filmadoras antigas num computador super lento para produzir um filme, ou até mesmo fazer alguma animação, por exemplo. Era muito inviável. Hoje você tira uma foto no celular, você consegue, até mesmo no momento que você está tirando a foto nesses dispositivos mais atuais, você pode escolher a foto melhor, antes mesmo de revelar, certo? E aí você nem precisa nem imprimir essa foto, você já envia no formato digital e já utiliza diretamente no computador para produzir uma multimídia, certo? Então, tudo isso foi graças a essa substituição do sinal analógico pelo meio digital. Bem, e com isso a gente consegue produzir mais, nesse caso, né, ser mais produtivos e produzir, né, produtos de multimídia. E o que seria um produto multimídia? Nós temos duas formas de representação do que seria um produto multimídia. Nesse caso aqui, na forma como a gente pode consumir ou produzir. Produto multimídia pode ser consumido ou pode ser produzido. E o computador pode acessar as duas coisas. Você pode, pelo computador, pode tanto produzir uma multimídia, um produto multimídia, como também consumir. No caso, produzir, nesse caso, produzir ou consumir. O computador, ele permite, por exemplo, que você tenha uma maior interação desse conteúdo. Isso quando você faz no sentido de possibilidades de interação. E quando você fala de produção mesmo, de produtos multimídia,
Isso você permite através de várias possibilidades. Isso não acontece exatamente com outros dispositivos de reprodução de conteúdo multimídia. Mesmo que você tenha usado somente a reprodução do conteúdo multimídia no celular, você não compara ele, por exemplo, é quase inviável comparar com um computador. A gente sabe que o computador é bem superior em termos de flexibilidade de interação, no sentido de produção. Porém, com o passar do tempo, os celulares também ganharam vantagem por conta na produção multimídia. Tem gente que até mesmo produz conteúdo para a web utilizando apenas um celular. Isso aí fica a critério dele, no caso, a produção do conteúdo, né, nesse caso. Se bem que tem muita gente que usa o celular para gravar e depois edita no computador, mas aí fica a critério da forma como o conteúdo também é produzido, certo? Bem, então os produtos multimídias permitem ao usuário diferentes graus de interação. Se a gente for falar de consumir, certo? Quando fala de consumir, seria justamente a forma como o usuário, de forma passiva, apenas assistindo ou apenas reproduzindo aquela mídia. Então, quais são os diferentes graus de interações que a gente pode ter usando o computador? No caso, você pode ter exatamente percorrer um conteúdo de audiovisual utilizando o computador, como a gente já falou aqui, na forma como se desejar. Também a gente pode consultar através da web, né, por exemplo, alguma mídia, algum conteúdo multimídia que tenha base de dados audiovisuais, por exemplo, o YouTube ou até mesmo o Google, você consegue acessar informações audiovisuais por lá. Além disso, você pode gerar um material rico na parte audiovisual em tempo real, né? Por exemplo, você vai ver, de acordo com as ações do usuário, por exemplo, como jogos, você pode ter uma maior interatividade utilizando jogos online, ou até mesmo jogos que são reproduzidos via computador, certo? Você pode também realizar simulações via computador de uma forma de um sistema físico. Por exemplo, você pode pegar um sistema real, né, por exemplo, e ter um maior grau de realismo, por exemplo, e trazer isso para um aspecto, para um computador, né? Por exemplo, você pode usar essas simulações. Visto isso, podemos também verificar alguns tipos de produtos multimídia. Por exemplo, aqui, os produtos multimídia são classificados em vários tipos, né, nesse caso. Aqui, nesse caso, podemos ter 3 específicos. Nesse caso, o produto multimídia, ou programa de autoria, ou projeto multimídia, e também, nesse caso, são os produtos autorais e também aqueles que são desenvolvidos no contexto de reprodução, certo? É isso aqui mesmo. Então, os tipos de produtos multimídia, eles são classificados com títulos, aplicativos e sites. Nesse caso aqui, os títulos são as mídias mais simples que você pode ter. Os aplicativos e sites já são o uso desses títulos. Por exemplo, você pode fazer um vídeo. Vídeo é um título. É algo bem simples mesmo, certo? É o mais simples possível de um produto multimídia. Você pode ter um título de produção linear ou não linear, por exemplo, mas geralmente no contexto de títulos, você pode produzir um vídeo, pode produzir uma imagem, pode fazer um texto, né, pode gravar um áudio. E os aplicativos e sites, nesse caso aqui, que a gente vai focar na parte de aplicativos, né, nesse caso para os jogos, ele usa o contexto de vários títulos. Né? Nesse caso aqui, a gente vai ver mais na próxima aula o contexto de produtos multimídia, né, nesse caso. A gente vai falar um pouco mais disso no decorrer das próximas aulas. E aí, nesse caso, quando a gente fala de produtos multimídia, tem 2 formas de representação. A gente pode verificar aqui que nos programas de autoria, nós podemos trabalhar a questão aí de produção de multimídia. Os elementos de multimídia, eles são colocados juntos a um projeto, por exemplo, que a gente utiliza programas de autoria. Esses programas de autoria, eles são ferramentas, ou no caso, softwares, né, nesse caso, né, que são projetados para controlar os elementos de multimídia. Isso aqui, por exemplo, eu estou dando essa aula com vocês no Canva, então ele é um programa de autoria, o Canva. Mas eu poderia usar o slide, por exemplo, da apresentação da Microsoft, ou até mesmo utilizando do Google, por exemplo, o Google Apresentações. Eles são programas de autoria. Eles produzem algo específico. Então, os programas de autoria, eles fornecem métodos que usuários interajam através de um projeto. E também eles são mais fáceis de usar e de criar e editar textos e imagens.
por conta até mesmo da forma dos gerenciamentos dos periféricos que a gente utiliza para fazer o uso desses programas de autoria. Eles são mais fáceis de utilizar. Porém, nesse caso, os programas de autoria, eles nos dão exatamente a forma necessária de edição desses elementos através dos projetos multimídias. Então, a gente pode ter, por exemplo, um projeto de autoria utilizando um sistema mais fácil. Por exemplo, a gente pode desenvolver um jogo sem necessariamente aprender, sem saber programar, utilizando o Construct 3D. Esse Construct 3D é uma ferramenta de autoria. Nesse caso, você pode incluir gráficos, pode incluir sons, animações, já utilizados da própria ferramenta. Isso permite que você desenvolva jogos bem mais rápido. Esses programas são utilizados justamente por conta dessa facilidade, que o usuário permite, um usuário com pouco conhecimento consegue fazer um projeto de autoria, certo? Outra coisa que também a gente pode trabalhar é a questão aqui dos tipos de projetos multimídias. E aí, nesse caso, a gente vai falar especificamente na parte de programação, certo? A gente vai ver mais especificamente nessa aula de produtos multimídia, mas o nosso foco não é nas autorias. A gente pode até utilizar alguma coisa, né, no processo de autoria, nessas ferramentas de autoria, mas o nosso foco é exatamente na parte de programação, que aí a gente vai utilizar e vai produzir algo necessariamente com o uso dessa linguagem, certo? E aí, para finalizar a aula, a gente fala um pouco aqui dos tipos de produtos multimídia, que ela pode ser linear e não linear. Já viu falar no decorrer dessa aula o que seria títulos não lineares e títulos não lineares. Quando a gente fala de projeto multimídia linear, é quando a gente começa, nesse caso, em um contexto que você consegue reproduzir esse produto multimídia de um começo ao fim. Por exemplo, um filme, ou a televisão, ou o cinema, são exemplos de projetos multimídias lineares. Já o projeto não linear, ela vai a respeito, na verdade, no processo interativo. E é isso que a gente vai buscar aqui durante o processo de desenvolvimento dos jogos, nesse caso, porque tem maior interatividade, né, nesse caso. Então, é um tipo não linear. O produto que a gente vai desenvolver, ele não é linear, nesse caso, né? Não, na verdade, ele não é linear. E ele envolve justamente porque tem interatividade. Você percebe que, por mais que você tenha proporcionado ao usuário toda a jogatina dentro de uma dinâmica e uma mecânica de jogo, por exemplo, você consegue ter maior interatividade. E o usuário, ele consegue ter várias formas de interação. Se você pegar dois usuários, um do lado do outro, jogando o mesmo jogo, cada um vai ter uma forma interativa diferente de jogar esse jogo, certo? E por mais que as mecânicas sejam as mesmas. Então, ele não é linear, ou seja, não tem como reproduzir o jogo de uma forma igual para os dois, nesse caso. Então, o usuário tem maior controle na movimentação pelo conteúdo e ele permite que os usuários tenham a sua própria vontade na jogatina, principalmente esses jogos de RPG, por exemplo, certo? Então, vocês vão permitir, por exemplo, no decorrer do final dessa disciplina, vocês vão desenvolver um jogo que vai ter a maior interatividade possível esse usuário com o conteúdo, né, do conteúdo em um projeto. E aí, em si, aqui vale destacar que o impacto que esse jogo pode ter diante desses usuários, além da atenção das mensagens que você pode ter na reprodução da informação no formato de texto, ou até mesmo nas imagens que você utiliza no jogo, nas animações, e o que ele busca dentro da jogatina. A arte final, por exemplo, presente no contexto de um projeto multimídia de um jogo, por exemplo, vai nos permitir uma maior aproximação do que aquele jogo quer proporcionar naquele usuário, ou seja, se ele quer que o aluno aprenda alguma coisa, ele vai aprender de uma forma mais interativa, utilizando exatamente o jogo, certo? Dentro da jogatina. Bom, o projeto multimídia, que a gente vai desenvolver no decorrer do curso, ele pode ser também multidisciplinar, e vai exigir, por exemplo, de vocês, a delegação até mesmo de quem é o cabeça da equipe, e também especialistas na área. Você pode pegar um especialista na área de educação, ou um especialista na área de segurança, enfim, depende do que você vai desenvolver, mas é um jogo, certo? Eu aconselho a fazer na parte de educação porque é mais fácil, né? Você pensar e até mesmo pensar no jogo apenas para entretenimento. Então fica a critério de vocês. O importante é que vocês entreguem o produto de uma forma
divertida. E no decorrer dessas aulas vocês vão se divertir, espero eu, certo? Bem, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula. Agora vamos para as dúvidas. Professor, o projeto, ele precisa ser, por exemplo, algo 3D, pode ser 2D, ou pode ser, por exemplo, alguma coisa relacionada a, por exemplo, quiz. Pode ser 2D ou quiz. No semestre passado teve um jogo que era um quiz, e um outro foi apenas, na verdade, o outro foi exatamente um jogo, né? Teve o usuário tinha movimentação, todas as mecânicas, né, usando o Unity. Tinha também, mas era assim, era um jogo educacional, e também tinha essa parte de respostas também, né? De perguntas e respostas. Então, eu aconselho a fazer o jogo 2D, ou até mesmo um jogo de quiz, porque por conta da facilidade, né? E o tempo também que vocês vão ter, né? Que é uma disciplina curta. Esses projetos É, consistem em um jogo ou um software em si. Nesse caso, a gente vai orientar exatamente um jogo, certo? Por conta da forma das mecânicas. Não que eu limite vocês a fazer um projeto em outro espectro, né, nesse caso. Mas aí eu aconselho a fazer nos jogos por conta do uso e da imersividade que as multimídias têm dentro da jogatina. é obrigatório usar o Unity, ou pode usar Não. outra coisa? Não, assim, não é obrigatório, mas as aulas vão ser dentro do Unity. Então, talvez, por exemplo, uma das equipes que utilizou o Android Studio, eles assistiam às aulas por conta querer aprender o Unity, né, saber utilizar, certo? Entendi. É interessante também aprender O Unity. problema é que, tipo, não, o problema é que, tipo, a orientação, nesse caso, não vai ser tão específica, né, nesse caso, para a parte do que vocês querem desenvolver. Por exemplo, eu não tive como dar suporte na parte do Android Studio porque eu não tenho um conhecimento disso, certo? Mas, enfim. Pode ser aproveitado um projeto de outra disciplina? Se você... Não era para ter dito isso a mim, né, nesse caso, mas seria que... Parabéns, Gustavo. No caso, eu já estava pensando nisso, né? Eu não saberia dizer que vocês pegassem de outra disciplina, mas vocês fizeram o quê já? Qual foi a outra coisa que você fez? Então, por exemplo, aproveitar outra disciplina e fazer um mesmo projeto? Sim, sim, com certeza, é interessante. Até mesmo eu oriento os alunos a fazer esse tipo de prática, né? Vamos supor que você paga disciplinas, 6 disciplinas esse semestre, e tem dois professores, 2 disciplinas que você percebe que passaram projetos. Se dá para encaixar as 2 disciplinas, nesse caso, e também tem a mesma equipe, pode ser a mesma equipe, né? Vamos supor que seja a mesma equipe, você esteja pagando a mesma disciplina. Aí fica mais fácil, né? Tipo, você pegar o mesmo projeto e utilizar nas 2 disciplinas. Em qualquer coisa, pode até implementar mais alguma coisa que faltou a mais, se já tiver pré-pronto. Sim. Professor, uma pergunta com respeito à quantidade de alunos. Por ter só 7 até agora matriculados, pode haver um grupo de 4 pessoas? Porque meio que a gente já tem um grupo vindo de outras cadeiras, aí... Sim, pode. Na verdade, é um de 4 e outro de 3. Pronto. Da gente vai ser de 4 pessoas, então. Tá, então já tem. Quem é o grupo? Deixa eu só terminar de. Nossa, Enfim, depois a gente fala disso. Pode continuar. pronto, certo. Alguma outra dúvida relacionada ao que foi explicado? Davi, foi respondida a sua pergunta? Bom, então, para quem está assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham gostado por demais e a gente fica por aqui. Tranquilo, pessoal.